E aí galera, tudo bom com vocês? Eu sou o professor William Moraes, sou professor de informática para concursos e dando continuidade às nossas aulas anteriores, nós tivemos aí a aula de conceitos de hardware e software. Hoje nós vamos dar continuidade com conceitos básicos de rede, onde esse nome básicos não tem nada a ver com coisa simples, tá? Conceito básicos de redes. Logo porque nós já estamos sabendo que as bancas estão trazendo cada vez mais questões bem técnicas e não só para o cargo ligado, direcionado à informática, tá? Cargos administrativos estão vindo com questões de informática cada vez mais técnicas. Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos dar ênfase a essas coisas também, que estão caindo. Vocês vão ver aqui nossas questões que é 2020, 2019, tá? Então são questões bem atuais, ok? Então beleza, vamos lá para os nossos slides, tá? E o primeiro slide aqui, deixa eu só pegar a nossa canetinha, olha só, cor vermelha, tá dizendo aqui que eu sou o professor William Moraes, sou professor de informática para concursos e sou professor no sistema de ensino Júris, ok? Show de bola, vamos lá. Então olha só, nesse segundo slide nós vamos trazendo uma observação essa que eu chamei a atenção na nossa aula anterior e vou chamar a atenção nessa aula novamente, tá ok? Então olha só, nesse slide vamos ler e à medida que a gente for lendo a gente vai esclarecendo. Algumas pessoas já sabem isso aqui, outras não, então vamos lá, vamos verificar isso aí. Então vamos lá, olha só, pegar nossa canetinha, nosso marcador. Então, isso aqui, essa observação, ela vem, quando ela não vem na capa da prova, ela vem lá na primeira questão, tá certo, de informática, tá ok? Então vamos lá. Então vem escrito o seguinte na nossa prova. No item que avalia conhecimento, olha só, conhecimento de informática, a menos que seja explicitamente, olha só, explicitamente, ou seja, a menos que venha escrito lá, tá, na questão, no enunciado, informando o contrário, todas as questões, ou seja, considere que todos os programas mencionados estejam que na configuração padrão, tá? Então, olha só, galerinha, isso aqui é dizendo, resumindo tudo que a gente ainda vai ler, resumindo quer dizer o quê? Todas as questões de concurso são feitas na configuração padrão, tá? Quando for fugir dessa configuração padrão, vai constar no enunciado da questão. É isso que ela quer dizer, tá? Aí vai constar lá no enunciado dizendo foi feita a configuração blá 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 blá. Então é porque foi feita mesmo, tá? Porque tá fugindo do padrão, tá bom? Show de bola. Então vamos dar continuidade. Em português, da configuração padrão, em português, o mouse esteja configurado para pessoas destras, tá ok? Expressões como clicar, clique simples e clique duplo, tá? Refiram-se a cliques com o botão esquerdo do mouse. E teclar, ou seja, quando falar assim teclar, corresponda à operação de pressionar uma tecla e rapidamente liberá-la, tá ok? Acionando-a apenas uma vez. Considere também que não haja restrições, tá? Restrições de proteção, de funcionamento, de uso em relação aos programas, tá ok? Arquivos, diretórios ou pastas, tá? Recursos e equipamentos mencionados, tá ok? Então, repetindo de novo, todas as questões de concurso são feitas padrões, tá ok? Quando for fugir do padrão, vai ser necessário estar informado, tá, no enunciado, ok? Show de bola, galera, e vamos passar aí, para o nosso próximo slide. Nesse próximo slide, nós vamos ter uma questão, que no caso é a parte prática, tá ok? Para poder chamar a parte teórica, que são os conceitos, o que a gente vai falar e explanar na nossa videoaula, tá bom? Show de bola. Então, olha só,
Esse slide, ele vem trazendo uma questão, olha o ano, galerinha, 2020, hein? Super atual, 2020, da Banca Selecom, tá certo? Da Banca Selecom. E olha só, para Guarda Municipal, tá? Guarda Municipal, Guarda Civil Municipal. E olha só o enunciado, galerinha, olha só. As figuras a seguir, deixa eu só mudar a cor do marcador. As figuras a seguir, ou seja, ao lado aqui, relacionadas às redes, olha só, redes cabeadas padrão Fast Ethernet, tá certo? Olha só, esse nome Ethernet. Ethernet, ele ficou considerado, ele tem dois sentidos, depende do contexto, tá certo? Do contexto onde é utilizado. Ethernet, ele quer dizer um padrão a ser seguido, porque antigamente, logo no início, quando apareceu as redes de computadores, quando vários fabricantes começaram a fabricar seus próprios dispositivos, seus próprios hardwares, tá certo? Para vender os equipamentos de rede, cada um fabricava de uma forma. Então o que acontecia? Se você comprasse um equipamento com um fabricante, você não poderia misturar com outro fabricante, porque cada um estava fazendo da maneira que desejava, até que foi baixado um padrão, e esse padrão foi chamado Ethernet. Ethernet é um padrão a ser seguido. Então aí, de agora em diante, com esse padrão Ethernet, foi feito o quê? Todo mundo que quisesse fabricar peças para comercializar a nível de redes tinha que fabricar com aquele mesmo padrão para poder misturar os fabricantes, ok? Agora, o outro contexto, quando a gente fala de Ethernet, é porque é rede a cabo, tá certo? Quando a gente fala de Ethernet, pode ser a nível de padrão de redes a ser seguido, ou pode ser também rede cabeada, tá ok? Então, beleza, vamos continuar no nosso enunciado. As figuras a seguir, selecionadas, né, a seguir relacionadas às redes cabeadas padrão Fast Ethernet, categoria 5IA, a gente vai ver isso aqui rapidinho, tá? Daqui a pouco, 5IA, categoria 5 e categoria 6, tá? Ilustram em A o conector empregado na implementação física, tá aqui, ó, o A mostra o conector. E em B, a topologia utilizada. Aqui no caso, ó, em B, nessa outra figura aqui, é a topologia, tá? Na qual o concentrador representa um hub ou switch. Também vamos verificar o que é hub e o que é switch, o que cada um faz, ok? Continuando. A sigla usada para esse conector e o nome por meio dos quais é conhecida essa topologia são respectivamente, então ele quer saber o quê? Olha só, pegando aqui outra coisinha aqui, ó. Ele quer saber qual é o conector, que é lá na letra A, e qual é a topologia, que é na imagem da letra B. Tá ok? Beleza. Alguns já sabem a resposta, tá certo? Outros não, mas a gente vai para a explicação. Para saber responder questões iguais a essas, similares a essa, tá? Nós vamos primeiro agora com a parte teórica, tá? O pessoal que já tem um conhecimento de rede, de internet, tá? Já vai poder responder a questão. Pode responder e depois a gente vem aí com um gabarito para verificar se está correto ou não, tá bom? Show de bola, vamos lá. Então vamos conhecer um pouco sobre essa parte de hardware. Nós vamos, para responder essa questão, nós temos que ter conhecimentos de periféricos, conhecimentos de hardware de rede, relacionado à rede. Hardware é a parte física, é tudo aquilo que você consegue pegar, são as peças. Então o que a gente vai ver agora, tá? É a parte de hardware, são os periféricos, é toda aquela parte de equipamento para a gente poder utilizar uma rede, montar uma rede, ok? Show de bola, vamos lá para o nosso slide. Então olha só, nós temos aqui os nossos periféricos, tá? Periféricos de rede, e nós temos a placa de rede, nós temos o conector RJ45, nós temos o cabo par trançado, o hub ou switch, nós temos o modem e nós temos o roteador. Show de bola, nós vamos falar de cada um desses aí, ok? Então vamos lá. Vamos falar sobre a placa, né? Sobre a placa de rede, tá ok? Então olha só, nós vamos falar agora sobre a placa de rede. A nossa placa de rede, nós temos dois tipos de placa de rede, tá? Nós temos esse aqui, ó,
que é a placa de rede, tá? É a placa, vou botar aqui, ó, placa de rede off-board, tá? E nós temos essa daqui, ó, nós temos essa daqui, que é o quê? Que é a placa de rede, vou botar bem aqui, ó, placa de rede on-board, placa de rede on-board, tá ok? Então, nós temos esses dois tipos de placa de rede. Vou chamar a atenção aqui para elas, ó, placa de rede on-board, ou off-board, desculpem, e placa de rede, tá, on-board. Nossa placa de rede off-board, tá? Vamos falar um pouquinho sobre as placas de rede, né? Modelos, né? Nós já vimos aqui off e modelo on-board. A placa on-board é aquela que vem dentro da placa-mãe. Na verdade, são chamadas dispositivos, né? Dispositivo de rede, dispositivo de vídeo, tá? Mas a gente comumente chama de placa de rede, tá? Mesmo sendo on-board ou off-board, tá? Então, repetindo, placa de rede on-board é porque ela vem dentro da placa-mãe. Placa de rede off-board vem fora da placa-mãe. É uma placa que você compra para poder acoplar, para poder conectar, né, na sua placa-mãe, ok? Então isso é uma placa off-board, fora, tá? Que você compra e depois conecta, né, na sua placa-mãe. Beleza, show de bola. Só que uma observação, uma característica dessa placa-mãe é porque ela tem um endereço físico. E esse endereço físico, ela é chamada, tá? O endereço físico é chamado de endereço MAC ou MAC, tá certo? MAC ou MAC. O endereço MAC, o endereço de máquina, é o endereço físico. Cada placa de rede tem um endereço e quando sai do fabricante, esse endereço já é colocado nela, tá? E não pode ter outra placa de rede com o mesmo endereço, tá ok? Esse endereço, ela é pessoal, esse endereço é único, tá ok? Então a placa de rede, ela já tem um endereço também, que é o MAC address, ou seja, o endereço de máquina, tá bom? Então show de bola. Então nós temos aqui a nossa placa de rede on-board e a nossa placa de rede off-board e on-board. Estou confundindo tudo aqui, tá? Então a placa off-board é a placa que fica fora da placa-mãe, tá certo? Off, fora. E a placa on-board é a que fica dentro, tá? Dentro da placa-mãe. Vou botar aqui assim, ó, placa-mãe, tá? É a motherboard, tá ok? Placa-mãe, motherboard, tá? Placa de CPU também pode ser chamada, tá? Então, olha só, tá? Ok, galerinha? Então, nós conhecemos um pouquinho sobre a placa de rede, tá? Existem dois tipos de placa de rede, a on-board e a off-board, sendo que qualquer uma delas existe, né, o endereço MAC, que é o endereço físico. Toda placa de rede tem esse endereço e esse endereço é individual. Ninguém tem, já sai de fábrica com aquele endereço, ok? Show de bola, vamos lá. Então vamos conhecer agora outro periférico. Conhecemos a placa de rede e agora nós vamos conhecer o conector, tá? Olha só. O conector que a gente utiliza para conectar um computador ao outro, colocar um computador na rede, é o conector RJ45, tá? O conector RJ45, que no caso, ó, é esse aqui. É esse aqui, ó, o conector RJ45. Como a questão falou lá categoria 5 e categoria 6, é porque eles têm essa categoria. E essa categoria se refere-se à qualidade, tá ok? Refere-se à qualidade do produto. O categoria 5 é o mais utilizado atualmente, sendo que o categoria 6, tá? Ele geralmente é mais caro, por isso ele não é tão utilizado, tá? Devido aos profissionais, quando eles vão dar o orçamento para o empresário, para a pessoa, para fazer a rede, geralmente ele quer o orçamento lá embaixo. Então ele força o técnico a colocar como padrão
o mais barato, que tem uma qualidade um pouco mais inferior em relação ao categoria 6, tá? Mas geralmente o categoria 6, ele vai envolto a qualidade do produto, tá certo? E não só preço não, a qualidade, tá? Mas o padrão é categoria 5. E outra, quem segue também essa categoria é o cabo. O cabo também segue essa categoria 5 e categoria 6 e também vai na parte de qualidade. Tá ok? Um tem a capa mais grossa, ou seja, mais resistente para dar menos mau contato, menos defeito, ok? Então aqui nós estamos vendo o quê? O conector RJ45. Aquele outro conector que era utilizado com aquele outro tipo de cabo, chamado cabo coaxial, tá certo? Era o conector BNC, tá? O conector BNC é aquele conectorzinho de metal que antigamente era utilizado nas redes junto com o cabo coaxial, tá? O RJ45 é o que é utilizado atualmente, que no caso é o que tem lá na nossa questão. Olha só, tá? Nós vamos daqui a pouco passar para a nossa questão e lá vai estar, né, perguntando o cabo e a topologia de rede. Qual conector e a topologia de rede. O conector, nós já vimos que esse que tem lá é o RJ45, tá? O RJ11 é o de telefonia, tá? É o RJ45. Show de bola? Nós vamos passar para o nosso próximo slide. Onde no nosso próximo slide nós vamos falar do cabo par trançado. Que o cabo par trançado é aquele azulzinho que nós utilizamos em nossas redes, em nossas residências. Só que cuidado, não é necessariamente tem que ser azul, tá? A cor é o que menos importa. Existe cor cinza, amarela, tá ok? Existe todo tipo de cor. Sendo que o azul é mais padrão a gente achar por aí para venda no comércio, tá ok? Então beleza, vamos aqui no nosso slide aqui, né, verificar algumas características desse cabo. Então olha só, nós estamos vendo agora falando sobre o cabo par trançado. Cabo esse que tecnicamente é chamado de cabo UTP. Esse UTP está abreviado, olha só, esse cabo UTP, ó, UTP, que é o que? Par trançado, ó, par trançado, sem proteção, sem blindagem. Olha só, par trançado sem blindagem, galerinha, tá ok? Então, esse cabo que nós utilizamos, tecnicamente ele é chamado de par trançado, ou seja, cabo UTP. O cabo UTP quer dizer, tá, que é um cabo par trançado sem blindagem, tá ok? Quando eu falei agora há pouco que não tem proteção, eu não estava sendo totalmente verdadeiro. Ele tem um tipo de proteção, tá certo? Ele tem um tipo de proteção. Professor, fala aí, garoto. Proteção para quê, professor? Proteção contra interferências externas, tá certo? Por exemplo, um cabo quando você vai passar perto de um transformador, junto com outro tipo de rede, porque cada rede no seu quadrado. Nós temos vários tipos de rede. Nós temos rede elétrica, rede de computador, rede de água, tá certo? Rede telefônica, nós temos rede até de deitar, já sei o que tu tá pensando, rede de deitar, tudo bem, é uma rede de pescar, tá ok? Então nós temos vários tipos de rede e cada um na sua área, tá? Então eu não posso, tá? Alguns até fazem isso, mas tudo bem, não é aconselhável misturar rede de computador com rede elétrica, os mesmos fios ali um junto do outro. Por quê? Porque a parte elétrica existe uma interferência que ela causa sobre a rede de computadores. E quando você mistura as duas, uma hora está funcionando bem a rede, outra hora a rede está funcionando ruim, outra hora está sem acesso à internet, tá maior loucura. E isso você vai sempre atribuir a quem? As operadoras. Não é que eu estou sendo advogado delas, mas nem sempre o problema é com a operadora. Às vezes o problema é com você, que você fez aquela rede jogada no chão, misturada com cabo elétrico, e às vezes vai dar interferência, ok? Show de bola. Então olha só, quando eu disse que o cabo par trançado, ó, que é esse, ou seja, que é esse aqui, ó, o cabo par trançado, que é sem blindagem, ó, sem blindagem, tá? O que que acontece? Eu disse assim, sem proteção, tá errado, ele tem um tipo de proteção. Se você prestar atenção, esses entrelaçados aqui, ó,
esses entrelaçados, eles são um tipo de proteção contra eles mesmos, porque eles geram interferência entre eles. Então o que acontece? Esse enroladinho aí, esse entrelaçado, é um meio de proteção, tá? Para um não colocar interferência com o outro. Não existia interferência entre eles. Então existiu esse entrelaçado. Se você prestar atenção, esses entrelaçados, olha só, esse aqui, ó, o entrelaçado já é mais distante, tá? Esse outro aqui, ó, menos, esse outro aqui, ó, menos ainda. Então esse entrelaçado é um meio de proteção contra a interferência entre eles mesmos, ok? Show de bola. Vamos tomar uma aguinha aqui. O professor fala demais, né? E a garganta seca rápido. Ok, e nós temos em contrapartida o outro cabo, o cabo STP. Olha ele aqui, o cabo, nós temos aqui o cabo STP. O cabo STP, o S vem de shielded, ou seja, de cabo par trançado com proteção, com blindagem. Olha só, nós temos aqui o STP. O STP é o quê? É o cabo com blindagem. Esse aqui é sem blindagem. Esse aqui com blindagem. Que essa blindagem, galerinha, seria esse aqui, ó. Esse papel alumínio, ó. Esse papel aqui, ó, revestindo cada um, né, dos pares aqui, ó. Cada um dos pares. E olha só, lembrando, essas cores, elas são padrões, tá bom? Essas cores, tá? Que tá aí, azul, verde, tá certo? Marrom e laranja são cores padrões, tá bom? São cores padrões. Pode mudar de quê? Pode mudar de fabricante, mas as cores vão continuar, tá? Pode até mudar a tonalidade. Como assim, professor? A tonalidade? A tonalidade assim, no sentido de, por exemplo, tem um fabricante que ele faz, né, um azul Del Rey, vem outro fabricante e bota o azul céu, o azul celeste, muda a tonalidade, mas continua sendo o quê? Continua sendo azul, tá ok? Então essas cores aí são 4 pares de fios, né, 4 pares, onde os quê? Então cada ponta são 2, então o que acontece? São 8 pontas de fio, 4 pares de fios, tá bom? E com as cores que são padrões. E toda cor mais forte chama a cor mais fraca. Ou seja, quando o azul vem enrolado com o branco azul, ou com o azul, tá certo? O azul mais fraco. Geralmente a gente chama de branco azul, ou branco de azul, tá certo? Então tem o verde, branco verde, o laranja, branco laranja, e o marrom, branco marrom, ok? São termos que a gente costuma utilizar no meio de redes, conceitos de redes. Ok, e essa blindagem aqui, como a gente já comentou, essa blindagem, a diferença dela é que você vai poder misturar o cabeamento de redes de computadores junto com a rede elétrica, tá bom? Então essa é uma diferença, que quando você vai ser forçado, se você for forçado, tá certo, a misturar rede de computador com rede elétrica, o que acontece? Aí você vai poder usar esse cabo STP, que é o mesmo cabo par trançado, com a diferença que um vem com a proteção, tá bom? Então, show de bola, vamos aí passar para o nosso próximo periférico, onde o nosso próximo periférico nós vamos falar de hub, tá? Hub foi o primeiro concentrador que apareceu, foi ele que deu praticamente, né, deu o nome topologia de redes, a topologia de rede estrela, tá certo? Esse aí, ele é o concentrador. O hub, aí existe uma diferença entre o hub e o switch, que olha só, nós temos aqui, ó, né? Nós temos aqui, ó, o hub e nós temos o switch. E nesse slide que eu coloquei aqui, que vocês vão dar uma pausa para poder dar uma lida nessa parte mais teórica, tá certo? Ele vem explicando qual é a diferença do hub e do switch, tá? Vou colocar o conceito geralzão e depois vocês vão dar uma pausa para vocês lerem aí, né, com mais detalhes o nosso slide, ok? Show de bola. Então olha só, o hub ou switch é simplesmente o coração da rede. Por que o coração da rede, professor? Porque é ele que conecta os outros computadores. Todos os computadores são conectados ao concentrador, que esse concentrador pode ser quem? Pode ser o hub
ou pode ser o switch, tá bom? Todos dois, tá? Eles conectam todas as máquinas, tá? Por isso que é chamado concentrador, comutator, distribuidor, tá ok? Pode vir uma dessas três palavras aí na sua questão de concurso, tá? Então vamos continuar lendo. Tá? Ele serve como um ponto central, olha só, palavras-chave, né? Ponto central, permitindo que todos os pontos se comuniquem entre si. Olha só, ele está falando aqui de todos os pontos. Todos os pontos que ele está se referindo, galerinha, é todos os computadores. Ele pode chamar esses pontos de PC, de cliente, ele pode chamar de nó. Cada nó é a mesma coisa de cada computador, tá? Cada nó é a mesma coisa que cada cliente é cada computador, tá ok? Então ele pode chamar estação, tá? Se referindo a quê? A um computador e que faz parte de uma rede, tá? Então ele pode chamar de computador, ele pode chamar de cliente, ele pode chamar de PC, ele pode chamar de nó e ele pode chamar de estação, tá bom? Todas essas palavras vão dar no mesmo dispositivo que é o computador que faz parte, cada computador que faz parte de uma rede. Yes? Show de bola. Vamos lá. Que se comunicam entre si. Todas as placas de redes são ligadas ao hub ou switch, como a gente já comentou. E é possível ligar vários hubs ou switches entre si. Exatamente. E quando você liga vários hubs ou switches entre si, aí ele vai dar, né, nome a outra topologia. Existem vários tipos de topologias que a gente vai ver aqui nessa aula, tá certo? E quando você coloca mais de um hub ou mais de um switch, ele vai dar uma ramificação para outra topologia. E isso nós vamos falar daqui a pouquinho, quando a gente finalizar o assunto, né, de periféricos de rede, ok? Show de bola. Caso necessário. Então, olha só, o hub e o switch a gente já viu que ele serve para a mesma coisa, certo? Para interligar todas as máquinas que fazem parte de uma rede. Show de bola. Agora nós vamos ver a diferença do hub para o switch. Olha só, alguns livros, algumas enciclopédias, algumas apostilas vão falar que a diferença do hub e do switch é o quê? É que um é burro e o outro é inteligente. É, isso mesmo. Um é burro e o outro é inteligente. Mas ele fala isso baseado em como ele trabalha. E como é que o hub trabalha? A diferença do hub, ó, vou botar aqui, eu vou colocar aqui pra gente uma página em branco, tá ok? Pra gente exemplificar como é o funcionamento, tá? Como é o funcionamento do hub e do switch. E vou buscar aqui pra gente uma imagem, vou procurar aqui uma imagem, vou copiar ela e botar no nosso slide aqui. Pronto, show de bola. Vamos começar a explicação para falar a diferença do hub e do switch, ok? Show de bola. Então, olha só, esse aqui vai ser o nosso, tá? Aqui, ó, eu vou botar o nome dele caracterizando agora como hub. Isso aqui é um hub. Pronto. O modo de funcionamento dele vai ser de hub, concentrador chamado hub. Ok. O hub, o que ele faz? Eu vou numerar aqui o computador número 1, computador número 2, estação número 3, o nó número 4, todos esses nomes que eu estou falando, relembrando, é a mesma coisa, tá? E aqui a estação 5. Então, beleza. Agora eu vou trocar de cor, vou escolher a cor branco. Não, branco não, vou escolher a cor amarelinha. Então, olha só. O computador número 1, ele deseja enviar uma informação para o computador número 5, tá? E eu tenho como concentrador o hub, né? O hub. Então, quando o 1 manda a informação, que a informação chega até o hub, o que o hub faz? O hub, ele vai enviar, olha só, ele envia a informação para o 2, ele envia a informação para o 3, ele envia a informação para o 4, ele envia a informação para o 5, tá? Então, a característica do hub, quando é enviada uma mensagem através do hub, ele não sabe para onde vai. Então, o que faz? Ele sai enviando para todo mundo, até acertar o computador de destino. Professor, então quer dizer que se eu enviar uma mensagem
todo mundo vai olhar a minha mensagem? Não, ele vai lá, olha só como é que é o sistema. O 1, ele enviou a mensagem. Quando ele vem para o 1, aí ele entrega, vem tentar entregar no 2, é o 2, não é aqui não. Então ele não entrega. Aí ele volta, aí ele passa para o 3, aí o 3, não é aqui não essa informação. Aí ele volta, passa para o 4, aí o 4, não é a informação. E assim ele vai tentando entregar, até achar, o computador de destino. Aí sim a informação é retirada da rede. Enquanto o hub fica enviando para todo mundo, o que acontece? Ninguém pode enviar outra coisa para outro computador. E isso tornava o quê? Tornava as redes com o hub, com o concentrador hub, tornava a rede muito lenta. Aí rapidamente teve o quê? Rapidamente teve um upgrade e atualizou. Saiu o hub e colocaram um novo profissional, que é o switch, tá ok? Então eu vou apagar aqui, eu vou apagar, foi o marcador, galera, vou apagar tudo aqui e agora eu vou dar o exemplo, exemplificando aí a utilização, tá ok? A utilização, pegar aqui, tá? E botar aqui, agora a gente vai utilizar o switch, tá certo? O switch. Então esse aqui, é o switch. Aí o que acontece com a utilização do switch? Com a utilização do switch vai ser o seguinte, quando o 1 mandar uma informação para o 5, o que acontece? Olha só, quando o 1 manda a informação e chega no switch, o que acontece? Ele imediatamente envia para o 5. Por quê? Porque ele sabe de onde vem e para onde vai a informação, tá ok? Então o que acontece? Isso possibilita que o 4 possa enviar uma informação para outro computador qualquer ao mesmo tempo, porque quando o 4 envia a informação e o switch recebe, é como se fosse, vou fazer uma analogia, vou fazer uma comparação, é como se o switch, quando ele recebe a informação, ele vem com uma espécie de cabeçalho e um rodapé, onde o cabeçalho fala de onde vem e para onde vai a informação, tá ok? É mais ou menos dessa forma que o switch vai receber a informação, com o endereço de onde vem e para onde vai. Então isso vai o que? Torna a rede mais ágil na troca de informações. Por isso que o hub se tornou obsoleto e o switch ficou no lugar. Tá bom? Então essa é a diferença do hub para o switch. Enquanto o hub, quando recebe uma informação, ele começa a enviar para todas as pessoas, ou seja, para todos os computadores, até acertar o computador de destino, o switch não. Ele recebe e envia imediatamente para onde vai, para o computador de destino. Tá ok? Então tornando a rede mais ágil. Então essa é a diferença, sabendo que o hub ficou obsoleto e agora nós utilizamos o switch, tá certo? Então show de bola, nós vimos aí o que é o hub, o que é o switch, para que serve e qual é a diferença, ok? Show de bola, vamos aí para o nosso próximo slide, certo? Certo, vamos lá.